Olá, meus amores do sexto ano, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O nosso canal chama-se Tudo História, feito pra você, certo? E aí, qual é a ideia do canal? A gente vai passar alguns vídeos sobre os nossos conteúdos, e aí a ideia é que esse conteúdo sirva de reforço para você. Às vezes a gente está distante, né, por conta da pandemia agora, e aí você não assistiu aquela aulinha da gente do Google Meet. Vai lá no canal, entra, assiste o filme, né, assiste o videozinho, o reforço da aula, o assunto, e assim você não vai perder, né? Vai ficar sempre atualizado, é isso aí. E lembrando que como é que a gente vai fazer isso? O procedimento é o seguinte: entra no canal, assiste o vídeo, dá um like, no comentário, aí você vai escreve seu nome, coloca seu autógrafo, coloca a série, né, a turma. E aí pronto, a gente pode até fazer alguma atividade por aqui, de repente até o final do vídeo eu faço uma pergunta e você vai ter que responder no chat, no comentário, no chat não, né? Só no Google Meet. No comentário você responde, a resposta da pergunta, tal, certo? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os primeiros agrupamentos humanos. Nós começamos a falar isso na nossa aula anterior no Google Meet, acho que é na semana passada. Essa semana não foi possível a gente se encontrar virtualmente, porque na terça-feira eu estive presencialmente na escola, mas eu tive a preocupação de gravar o assunto da gente, fazer esse comentário aí de alguns slides, montar um conteúdo para vocês assistirem, e aí a gente não tem aquele fio da meada perdido, né? Então vamos lá? Se liga aí que vai começar a história. É o seguinte: a nossa aulinha de hoje, ela sugere um grande questionamento que está baseado em duas teorias e é um questionamento muito vivo até hoje, né? Tá aí, ó, carinha pensando, uma interrogação gigantesca para responder o que, onde, quando. Vamos ver que questões são essas. Qual a origem do universo? Como se formou o planeta Terra? É uma questão interessante. Como surgiram os primeiros seres humanos? É outra questão interessantíssima que até hoje rende aí muita discussão no meio acadêmico, né, e pelo mundo afora. Discussão porque existem basicamente duas teorias principais, né, e cada um, claro, coloca a sua teoria como a mais forte, a mais evidente. A gente vai conhecer um pouquinho dessas teorias, não é? A gente vai ver hoje até os primeiros, vamos dizer assim, conceitos de cada teoria, e depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em uma delas principalmente. Então vamos lá. As principais teorias são o criacionismo e o evolucionismo. Como é assim, professor? Vamos entender um pouquinho sobre o que cada uma delas defende, né? Lembrando que quando a gente fala de teorias, a gente pressupõe algumas explicações que, pelo menos no caso da ciência, são explicações que ainda são as melhores explicações possíveis para um acontecimento, um fato, algo que queira explicar, né? Como, por exemplo, a extinção dos dinossauros. A gente não estava lá para assistir. Mesmo porque a teoria é de que caiu um meteoro e destruiu boa parte da vida na Terra, os dinossauros. Ninguém tinha, não existia, ou não existe até hoje, uma testemunha ocular, alguém que viu. Não pode. Então, os cientistas, né, elaboram teorias, prováveis explicações, né, até que chegue algum dia que alguém tenha uma certeza de fato, né. Pode ser uma verdade científica, uma descoberta nova que conclua de fato. Então, a origem do universo, a gente vai ver que é uma teoria, também ninguém estava lá para ver, né, onde tudo começou, nem como, nem quando exatamente. Então, são teorias. A ciência trabalha em cima dessas teorias porque são as melhores explicações. No caso do criacionismo, a gente pode colocar que não são exatamente uma teoria, né, porque aí envolve questões muito mais profundas, como a questão da fé, né? De se acreditar ou não. E aí vamos caminhar, vamos ver um pouquinho sobre essas duas. Bom, a origem do universo, galera.
O textinho diz assim: não se tem uma explicação definitiva sobre a origem do universo, né? A teoria mais conhecida até hoje é a chamada do Big Bang. Então, de acordo com ela, cerca de 14 bilhões de anos atrás, toda a matéria do universo ela estava concentrada em um único ponto. É como se ela estivesse junta em um único ponto, um único espaço ali. E em algum momento, essa matéria começou a expandir, né? E dando origem ao tempo, ao espaço e às galáxias e tudo que a gente sabe, né? Os planetas, o universo e tudo. Há alguns anos atrás, quando se falou na teoria do Big Bang, né, se dizia uma expressão que houve uma grande explosão. Hoje em dia, muitos astrônomos, cientistas já não trabalham com essa terminologia de explosão, né, de explodir, mas sim de expansão. O universo está em constante expansão até hoje. Tá? Há quem diga, eu já ouvi uma reportagem de um astrônomo falando de que a cada ano a Lua se afasta um pouquinho da Terra. E ele disse que vai chegar um ponto que a gente não vai ter mais Lua. Nossa, como será isso aí? Será que um dia vai ter alguém vivo na Terra para ver isso? Bom, não sei. Né? Então é uma ideia, uma prova, segundo ele, de que o universo ainda está em expansão. Viagem isso aí, né? Vamos ver a próxima. Bom, falando sobre a teoria do Big Bang, eu trouxe aqui duas imagens um pouco ilustrativas, né, para a gente mentalizar um pouquinho como seria essa expansão, como foi há 14 bilhões de anos atrás. Uma imagem mais abaixo aqui, ó, né, do que seria naquela primeira explicação, essa explosão, né, uma imensa explosão gigantesca, e a gente não tem nem como dimensionar isso aí. Mas no desenhozinho aqui ao lado, a gente tem uma outra visão, né, de que a matéria estava concentrada aqui. Houve aquele momento da expansão, quando ele fala que os primeiros segundos do Big Bang surgiram as partículas, né, subatômicas. E aí, no segundo momento, há 380 mil anos depois, elétrons, núcleos começaram a se combinar em átomos. Depois, num outro momento, há 300 milhões de anos, depois iniciou-se a formação de galáxias e estrelas. Há 9 bilhões, depois ocorreu a formação do sistema solar e vários sistemas, e aí a Terra também vai ser formada. Né? Então a gente tem aqui uma representação temporal, só para a gente ter um pouco de ideia, porque segundo a ciência, esse tempo foi muito grande entre cada um desses estágios aí. Muito bem, na origem do planeta Terra, a gente tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E essa origem, ela aconteceu devido a parte da matéria do Sol que foi liberada, né, dentro do próprio sistema solar, e essas partículas foram se juntando e formando o planeta Terra. Eu tenho aqui um videozinho, mas a gente, no PowerPoint ele fica melhor para passar, né? Aqui a gente só está mostrando os slides, e em outro momento a gente vai poder assistir isso aqui com mais calma. Alguns já viram de vocês, né, na nossa aula do Google Meet. Vamos lá. Sobre a origem do ser humano. Nossa, essa é um outro questionamento. Vimos sobre a origem do universo. Vimos um pouquinho, tem um vídeo aqui, né? Vai dar para passar, galera. Dá para passar um vídeo aqui sobre a origem do planeta nasceu de uma nuvem de poeira cósmica e começou a se consolidar há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Daquele momento até a formação das rochas mais antigas, passou-se 1 bilhão de anos. Você vai ver agora como foi este primeiro período. O planeta era muito maior do que a Terra atual, pois era formado principalmente por gases, em especial o hidrogênio e o hélio. Os demais elementos da composição gasosa certamente estavam em proporções semelhantes às de todo o universo. Aos poucos,
Por contração e acréscimo de matéria interestelar, a massa da Terra foi crescendo e o protoplaneta criou ao seu redor um potente campo de gravidade. A contração e o calor gerados pela radioatividade faziam a temperatura alcançar 2.000 ou 3.000 graus Celsius e, por causa disso, a maior parte do hidrogênio e do hélio perderam-se no espaço cósmico. Com o início do resfriamento da camada externa do planeta, formou-se uma atmosfera primitiva composta pelo que restou do hidrogênio e do hélio, além da amônia, metano e pequenas quantidades de oxigênio e carbono que começaram a formar algumas moléculas. O oxigênio ajudou a formar a água e os silicatos. O hidrogênio também contribuiu para formar a água. O nitrogênio integrou os nitratos metálicos e o carbono continuou presente no metano e no gás carbônico. O resfriamento da crosta terrestre prosseguiu. Porém, o intempeirismo fez com que grandes quantidades de vapor de água viessem do interior do planeta durante as erupções vulcânicas. E, devido às radiações solares, parte dessa água era decomposta em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, por ser mais leve, escapava da atmosfera. O oxigênio, que ficava retido, reagia com o resíduo de amônia, formando nitrogênio livre e água. Os nitratos metálicos também se decompunham e também formavam nitrogênio livre. O resíduo do metano, por sua vez, reagia com o oxigênio, formando dióxido de carbono ou gás carbônico e mais água. Muito show. E aí? Foi assim que o nitrogênio e o oxigênio foram tomando conta da atmosfera até ocupar 99% da atual composição, que também inclui gás carbônico, gases residuais e vapor de água. A água, na sua forma líquida, começou a ganhar volume e passou a ser aprisionada nas grandes depressões do planeta, agora já resfriadas, formando os oceanos que recebiam seu conteúdo salino vindo do interior da Terra pelas erupções vulcânicas e vindo da superfície com erosão provocada pelas chuvas. Estava formada a maior parte da camada de água que existe em torno do planeta e que se chama hidrosfera. A quantidade de água foi aumentando e se acomodando em oceanos cada vez mais profundos, a temperatura se estabilizou, a atmosfera ficou mais transparente e a Terra já estava preparada para o próximo estágio que você vai conhecer seguindo em viagem pelo mundo do conhecimento. Show de bola, galera. Muito massa aqui, né? Viram aí, né? Como a Terra, como a ciência coloca, né? Como a Terra se formou. Muito massa. Bom, agora a gente vai ver um pouco um tema que também é muito polêmico, né? Que é a questão da origem dos seres humanos. Como eu falei, nós tínhamos duas principais explicações sobre essa origem. E a gente vai falar só um pouquinho, porque a gente vai encerrar aqui o vídeo. E no próximo vídeo a gente vai dar mais atenção a essa. Vamos começar, né, sobre essas duas teorias, que é o criacionismo e o evolucionismo. Então, o criacionismo é a teoria, é a explicação que defende a ideia de que os seres vivos, toda a matéria existente no universo, foram ou existiram a partir da criação, a partir
da narrativa bíblica, do que está escrito na Bíblia, no livro de Gênesis, né, que é o primeiro livro da Bíblia. Então, tudo que existe, toda a matéria, seria a criação de Deus. Não é? Deus, Senhor do universo, Criador do universo, Criador do céu, da terra, e Criador também dos seres humanos. A narrativa bíblica, segundo Gênesis, fala logo no comecinho, né, no primeiro capítulo, sobre toda essa... discorre sobre o que Deus vai criando, né, pela palavra. Ele diz que faça luz, faça isso, faça terra, as águas, os animais, e por último, o ápice da criação dele, façamos o homem à imagem e semelhança, nossa imagem e semelhança. E aí também é feita Eva, Adão e Eva são aqueles representantes do máximo da criação de Deus, que é a figura dos seres humanos. Não é? Essa narrativa bíblica, ela é crida, não é? Ela está baseada na Bíblia e muitas pessoas acreditam, né, nessa explicação. Por uma questão, como eu falei, eu não diria nem que é uma teoria, eu diria que é uma questão de fé. Né? As pessoas acreditam, cada um tem a fé, a gente tem o livre-arbítrio de escolher em que acreditar, né? Mas a ideia, né, principalmente no conteúdo, vamos dizer assim, no currículo escolar, a gente vai dar uma ênfase maior à teoria científica. Né? Então, quem quiser acreditar na Bíblia, pode acreditar, né? É livre para isso, mas a gente precisa também dar uma ênfase, né, ao nosso currículo, ao nosso contexto aí, como história, como uma ciência, de falar um pouco mais sobre a outra teoria, que é a teoria evolucionista, né? O evolucionismo, que é uma teoria mais aceita, principalmente pela ciência, claro, para explicar a origem do ser humano. Ela baseia-se nos estudos de um camarada chamado Charles Darwin, tá? Que afirmou no século XIX que os seres humanos e todos os seres vivos são resultado de um longo processo evolutivo, né? Longo processo de evolução. Os seres vivos teriam passado por uma seleção natural, provocada pelas mudanças no ambiente, né? A questão da adaptação, eles vão se adaptando e vão sobrevivendo. Segundo ele, os seres humanos e o macaco são descendentes de um mesmo ancestral, um ancestral em comum. Então a primeira coisa que, para deixar claro aqui, né, da ideia do evolucionismo, é que o ser humano, ele não veio diretamente do macaco, né? A teoria evolucionista acredita e propaga a ideia de que o macaco, que é um primata, e os seres humanos, que é da espécie Homo, teriam sim, os dois, um mesmo ancestral em comum aos dois, em que em algum momento da história houve uma separação aí, né, desse ancestral em comum, onde de um lado a gente vai ter os primatas, de outro a gente vai ter a linhagem dos homens, né, dos hominídeos, do Homo. E aí a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso aí, e é tanto que a gente percebe que os primatas continuam do mesmo jeito e o homem houve ou sofreu uma evolução, uma adaptação e por aí vai. E a gente vai seguir dando um pouco mais de ênfase ao evolucionismo por questões científicas, ok? Então, meus queridos do sexto ano, não esqueçam, entrem no nosso canal, né? Se inscrevam nele, dêem um like desse vídeo, façam no comentário, escrevam seu nome e a série, porque aí fica registrado que vocês estão assistindo a gente, e eu vou passar depois, nos próximos vídeos, uma pequena, uma ou duas ou três questões, né? E eu vou querer que vocês respondam no espaço do comentário, tá certo? Até mais, se cuidem, usem máscara, álcool em gel, se protejam, que essa Covid não é brincadeira, e até a próxima. Tchau, tchau, bye bye.